Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Eu pesquiso em sites fidedignos para que os presidentes de celebrações tenham um subsídio muito bom para transmitir a palavra de Deus aos seus ouvintes, à Assembleia, aos fiéis, ok? Então, eu quero convidar vocês a assistir a este vídeo que se refere à liturgia do dia 21 de junho de 2024, sexta-feira, dia de São Luís Gonzaga religioso. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou digite apenas Paulo Roberto Maciel Maciel e você chega ao Facebook e outros endereços. Estamos na 11ª semana do Tempo Comum, no ano B, onde se enfatiza mais a palavra escrita por São Marcos no Evangelho. A cor é branca, cor dos paramentos litúrgicos, eu estou simbolizando o branco aqui. No rito temos o prefácio comum ou dos santos, com o ofício da memória de São Luís Gonzaga religioso. Vamos então às informações principais pesquisadas nos sites novaalianca.com.br e revista.arautos.org. Sexta-feira, 21 de junho de 2024, dia de São Luís Gonzaga religioso. Antífona da entrada, que está no Salmo 23, versículos 4 e 3. Quem tem as mãos limpas e coração puro, subirá a montanha do Senhor e permanecerá em seu santuário. Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, fonte de dons celestes, reunistes em São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces que, se não soubermos imitá-lo em sua vida inocente, sigamos fielmente seus exemplos na penitência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 1º ao 4, 9 ao 18 e o 20. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança, e proclamaram-no rei, deram-lhe a unção, e batendo palmas,
aclamaram: viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 131 na Bíblia Vulgata, de tradução latina, do grego, da Septuaginta para o latim, e 132 se for da Bíblia de Jerusalém. Versículos 11, 12, 13 ao 14, 17 ao 18, refrão, o 13. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Repitamos: o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Perdão, mas deu um problema nas pregas vocais. Continuemos. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por tua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Repitamos: o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com o texto de Mateus 5, versículo 3. Depois vamos proclamá-lo com Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 23. Vamos primeiro à aclamação, que é uma aceitação do Evangelho, um aplauso ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam.
Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à primeira reflexão do livro Palavra e Vida, Mateus 6, versículos de 19 a 23. No tempo de Jesus havia uma situação diferente da de hoje. Não existiam os óculos, como eu estou usando óculos aqui, não existiam. Hoje temos óculos, mas é difícil, ou deve-se duvidar, que tenhamos muito melhor visão. De fato, continuamos amontoando tesouros nos bancos, em companhias de seguros, em bolsa de valores. E depois acontece o que todo mundo vê. Vem uma crise econômica falir com os bancos e a bolsa. E nossas esperanças também falem. Nosso tesouro se desvanece. Os papéis que representavam um grande valor passam a valer nada. Está chegando a hora de abrirmos os olhos e colocarmos o coração no verdadeiro tesouro, a fraternidade e o amor de Deus. Este não tem crise que o destruirá. O amor de Deus nunca será destruído. Outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Na atual sociedade de consumo, somos continuamente estimulados a comprar, vender, negociar. Se não tivermos critérios para selecionar o que é realmente importante, seremos arrebatados por um turbilhão incontrolável de ofertas e promessas de lucro. Possuir, armazenar, ficar rico, ter sucesso, são assuntos frequentes de ricos e pobres. Aos discípulos do reino de Deus, do reino de Jesus, aos discípulos, se previne contra a cobiça. Acumular riquezas na terra é frustrar-se. Elas têm curta duração. Prudente e sábio é quem ajunta tesouros no céu, boas obras. O olho bom indica a pessoa generosa, o olho mau indica a pessoa mesquinha, egoísta. O egoísmo e a avareza empurram a pessoa para a escuridão total. Se todos tivermos um olhar generoso, haverá partilha e ninguém morrerá de fome. Agora o comentário mais aprofundado de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é Tesouros no Céu. É a sua liturgia comentada, baseada em Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Quem passa diante das lotéricas costuma ver extensas filas de apostadores. Eles estão gastando tempo e dinheiro na esperança de ganhar mais dinheiro. O Nordeste brasileiro assiste a uma realidade inesperada, o novo cangaço, com quadrilhas especializadas em assaltos a bancos. Na Bolsa de Valores a situação é parecida, mesmo que pareça mais chique. Investir para multiplicar o dinheiro, diz Santini. Parece natural que, em um sistema capitalista, o dinheiro e os bens acumulados sejam um objetivo para muita gente. Claro, gente do tipo que declara: se eu ganhasse na Mega Sena, todos os meus problemas seriam resolvidos. O Evangelho de hoje traz uma lição diferente. Buscar por tesouros que sejam imunes à ação corrosiva do oxigênio que transforma os metais em ferrugem, ou das traças que fazem renda com os mantos reais. O ensino de Jesus é que a excessiva preocupação com os bens materiais revela em nós uma recusa na providência divina, ao mesmo tempo que ele faz referência à existência de tesouros no céu que estão ao nosso alcance pela graça de Deus.
Os tesouros da terra são fonte de insegurança, inquietação e medo. A bolsa vai oscilar, o ladrão vai abrir meu cofre, o banco pode quebrar, a hipoteca vai nos tomar o apartamento. Enquanto isso, a pequena Teresa, cujos poemas Santini teve a oportunidade de adaptar e musicar, está apontando em outra direção. Vejamos então como ele fez com os poemas de Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux. Vamos ver como ele adaptou aqui os poemas. Ah, feliz destino meu, ter aqui na terra o céu, ganhar do meu Senhor a graça do amor, que é mais doce que o mel. Eu deixo as luzes da terra, prefiro ser prisioneira e me entregar por inteira a Jesus, meu Senhor. Quem tem Jesus tem tudo, e não lhe falta nada. Pode correr a estrada, não ficarão pegadas. Olha, quem não se preocupa em acumular tesouros materiais vive uma vida leve. E essa leveza é tão grande que Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, nem deixa pegadas na areia no tempo. Só flores. Senhor, fora de ti não tenho bem algum. Orai sem cessar. É o Salmo 16, versículo 22. Vamos agora aos santos do dia. O santo principal, que é motivo de celebração neste dia, motivo de festa, é São Luís Gonzaga, que faleceu em 1591. É santo do dia 21 de junho. Foi um religioso jesuíta, segundo o site revista.arautos.org. Herdeiro do Marquês de Castiglione, aos 10 anos decidiu consagrar-se a Deus e fez voto de castidade, rezando a Nossa Senhora do Bom Conselho. Sentiu-se chamado a ser jesuíta. Renunciou ao marquesado em favor de seu irmão e entrou no noviciado da Companhia de Jesus, tendo como diretor espiritual São Roberto Bellarmino. Já sonhava com as missões e o martírio quando uma terrível peste rompeu em Roma, em 1591. Os jesuítas abriram um hospital para socorrer os infelizes que ficaram acometidos da doença. Atendendo aos doentes, São Luís foi contagiado e morreu pouco depois. Temos também uma pesquisa do site RS21, da Rede Século 21, rs21.com.br, em texto da editora Paulus. Eu fiz aqui uns cortes para poder transmitir num vídeo enxuto. Aos 12 anos, após ter recebido a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, Luís resolveu entrar para a Companhia de Jesus. Mas foram necessários mais 2 anos para vencer as resistências do pai, que o despachou para as cortes de Ferrara, Parma e Turim. Luís renunciou ao título de herança, ao título e à herança paternas, e aos 14 anos entrou no noviciado romano da Companhia de Jesus, sob a direção de São Roberto Bellarmino. Esqueceu totalmente sua origem de nobreza e escolheu para si as incumbências mais humildes, dedicando-se aos serviços aos doentes, sobretudo na epidemia que atingiu Roma em 1590. Acabou contraindo a terrível doença, provavelmente por algum gesto de piedade. Encontrando um moribundo na estrada, carregou-o nas costas até o sanatório, aos pés do Capitólio, onde trabalhava. Morreu aos 23 anos no dia, por ele preconizado, a 21 de junho de 1591. O corpo de São Luís, patrono da juventude, repousa na igreja de Santo Inácio, em Roma. Este santo, ao contrário do que é apresentado em certos livros, era dotado de temperamento forte. As duras penitências às quais se submeteu são sinais de determinação não comuns rumo a uma meta que se havia proposto claramente desde a primeira adolescência. É a história, então, resumida de São Luís Gonzaga.
Santo do dia 21 de junho, São Meveno ou Mévio, foi abade do século VI. Tendo nascido no país de Gales, se recolheu numa floresta da Bretanha. Mévio ou Meveno fundou na atual comuna de Saint-Maine-le-Grand, França, o mosteiro que hoje leva o seu nome. Santo do dia 21 de junho, São Leofredo abade, faleceu em 738, fundou em Évreux, na França, a abadia de Santa Cruz e regeu por quase 48 anos esse local religioso. Santo do dia 21 de junho, São Rodolfo de Bourges, foi bispo, faleceu em 866, foi abade beneditino, eleito bispo de Bourges, na França. Demonstrou grande solicitude pelo aperfeiçoamento do clero. Santo do dia 21 de junho é São Raimundo de Barbastro, foi bispo, faleceu em 1126, era cônego regular da igreja de São Saturnino em Toulouse, França, quando foi nomeado bispo de Barbastro Roda, na Espanha. Santo do dia 21 de junho, São João Risbe, foi mártir, faleceu em 1600. João Risbe era um jovem leigo, arrestado e executado em Londres, durante o reinado de Elizabeth I da Inglaterra, e ele foi morto por ter se reconciliado com a Igreja Cristã de Roma. Santo do dia 21 de junho, São José Isabel Flores, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1927, foi capelão de Matatlán, no México. José Isabel Flores foi degolado durante as perseguições religiosas em Zapotlanejo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, é o nosso Pai celestial. Mesmo que seja um não, é o melhor para nós. Até na terra, nosso pai biológico, nosso pai físico, nos dá um não, vez por outra, porque é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Muitos irão para o céu, por todos os séculos dos séculos, para sempre, vivendo com Jesus, com todos os santos, com todos os anjos de Deus. E muitos, infelizmente, serão banidos de sua presença, porque não quiseram aceitá-lo. Para você ir para o céu, aceite Jesus como Deus, Deus humanado, que se humilhou por nós, morrendo na cruz, mas depois ressuscitou, venceu a morte, ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso irmão primogênito, nosso intermediador. Você tem que ser batizado e também arrepender-se dos seus pecados para chegar à eternidade por todo sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Paráclito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. @ Paulo Roberto Maciel 6 /.